pessoas queridas. Olá, pessoas queridas. Sou o professor Cleiton Lopes, trabalho aqui no Colégio Artes e hoje eu estou por ministrar a aula Meia Vida de Isótopos Radioativos, voltada às aulas de número 20 e 21 do nosso material Química. Então, vamos lá, pessoas, vem contigo porque agora vai ser o nosso momento. Quando a gente fala sobre meia-vida de isótopos radioativos, eu preciso que vocês compreendam que vamos trabalhar uma coisa chamada de período. Então, eu posso dizer que a meia-vida é o período de semidesintegração para o nosso átomo. E o que seria esse período, professor, de semidesintegração para o nosso átomo? É bem simples, pessoal. É o tempo necessário para que a atividade radioativa do nuclídeo diminua 50%. Ou seja, cada átomo que sofre uma semidesintegração, ele vai gastar um tempo para que isso ocorra. E todas as vezes que ele estiver diminuindo, tendo o seu processo de desintegração, ele vai diminuir 50% em cada um dos seus momentos de período. Aí daí tu vai falar assim, desintegração. Poxa, professor, o senhor está dizendo que meu átomo vai ser destruído? Ele não vai existir? Não. Quando a gente fala em desintegração, o átomo não deixa de existir. O que vai acontecer com o nosso átomo? Ele vai ter um decaimento natural e o nosso átomo vai sofrer. Esse átomo vai diminuindo a sua vida útil em nosso meio, naturalmente. Logo, ele pode transformar-se em um novo elemento químico voltado à sua aplicação. Quando ele ocorre esse decaimento, ou seja, ele vai se transformar em um novo átomo, um novo elemento, ele precisa emitir. Ele vai emitir as nossas radiações voltadas àquelas com alfa e beta. Um exemplo, quando eu tenho um elemento X, quando ele emitir as nossas radiações alfa e beta. Lembrem que todas as vezes que tiver emissão de radiação voltadas a alfa ou beta, também nós vamos ter a nossa onda eletromagnética, que vai ser a onda voltada para a gama, que vai estar juntinho nesse processo. E lembramos, que alfa, todas as vezes, ele vai diminuir 4 unidades em sua massa e 2 unidades em seu número atômico. Já o nosso beta, ele não altera a massa e vai aumentar 1 unidade no seu número atômico. Tá? Beleza, tio, super tranquilo, porque isso já é a continuação da nossa última aula. Mas entendam, pessoas, que quando a gente fala em período de semidesintegração, a gente precisa também enfatizar uma coisa muito importante. O tempo para aquele período. Cada período nosso vai estar voltado a algo. A relação do seu tempo entre segundos, minutos, horas, dias e anos para nós. E quando a gente fala no período de semidesintegração, falamos em meia-vida dos nossos isótopos. Olha os exemplos que nós temos aqui. Eu tenho o urânio 235. Caramba, o período de meia-vida dele é de 7,1. 10 elevado a quinta anos para nós. Nossa, é muito tempo. Logo, eu tenho aqui o frâncio 227. Ele fica só o seu tempo de meia-vida em 22 minutos. Mas o polônio 211, o tempo de meia-vida dele é de 0,52 segundos. Ele tem um tempo de meia-vida bem curtinho. E quando a gente fala em tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida é utilizado para calcular quase tudo que nós empregamos hoje. Um exemplo bem legal está voltado para os nossos medicamentos, que eles também têm o seu tempo de validades ou o seu tempo de vida em utilização. Essa é uma ideia bem simples que nós temos no nosso dia a dia. Bom, então a gente precisa agora partir para entender o processo do decaimento das nossas moléculas ou do nosso átomo quando ele vai ser rompido ou perdendo a sua queda. Agora nós precisamos entender o
o processo do decaimento do nosso átomo. Vem com o tio que vai ser o nosso momento. E aí, pessoas, vamos lá. Agora o tio vai mostrar para vocês a aplicação da nossa fórmula dentro do nosso processo de semi-desintegração, ok? Então, vamos entender as seguintes informações. T será relacionada ao tempo, P ao período, X, o número de vida, o número de meia-vida que passaram dentro desse tempo ou dentro desse período, beleza? N é o número de átomos que resta na nossa amostra e N0 vai ser o número de átomos radioativos que havia na nossa amostra, ok? Então, vamos entender. Olha só isso. O tio colocou aqui 4 caixinhas com vários átomos dentro, ok? Inicialmente, nós vamos ter 16 átomos radioativos aqui. Então, vamos colocar aqui, vou colocar até de verdezinho para a gente entender. 16 átomos. Vou apagar aqui. Para nós, de características radioativas, ou seja, 16 átomos que estão a 100% de sua eficiência. Opa, beleza. Logo, ele teve o seu primeiro decaimento, ou seja, entrou no seu primeiro período. Quando ocorreu o primeiro período, aconteceu o que, professor? Ele aconteceu que tinha que reduzir 50%. Ou seja, se eu tenho 16, 50% dele agora foram para quanto? 8 átomos em 50%. Por quê? Foi o seu primeiro decaimento. Quando ele ocorreu o primeiro decaimento, ele gerou o seu período. Opa, professor! Então, aconteceu algo muito interessante. Para que ele reduzisse de 100% dos seus átomos, indo para 50%, ele teve um período. E esse período, para a gente, sempre pode ser dado em segundos, minutos, dias, horas, anos para a gente. Então, ele vai estar relacionado a quem? Ao nosso tempo. Ah, tio! E o nosso tempo vai estar relacionado ao tempo que passaram os nossos números de meia-vida e o período em que eles se encontram. Opa, beleza. Mas nós precisamos também calcular a quantidade voltada ao número dos nossos átomos radioativos. Então, para isso, nós vamos ter que utilizar essa formulazinha, que vai representar o número de átomos que restam na nossa amostra em relação ao nosso número de átomos radioativos que foram utilizados aí na nossa amostra. E aí eu posso fazer da seguinte maneira. Olha só isso. Vamos lá. N vai ser igual a N0 dividido por 12. Mas por que por 2, professor? 50%. Logo, eu tive de 100 para 50, quantas passagens de períodos? Uma passagem de período. Então, nosso período é representado por X. Posso dizer que ele só teve apenas um período para nós. Ah, professor, então vai ser super tranquilo. Eu posso dizer que 16 átomos dividido por 2 vai me dar 8 átomos ainda dentro da nossa passagem que ocorreu. Então, vamos imaginar o próximo. Eu vou ter que fazer uma redução agora de 50%. Mas 50%, professor, em cima dos nossos outros 8 átomos que restaram. Então, está aqui o nosso primeiro decaimento de 50% e o nosso segundo decaimento de mais 50%. Se eu tinha 8, a metade de 8 vai para quanto? Para 4 átomos. Então, está aqui, professor, 4 átomos para a gente. Legal.
Logo, entendam que ele teve mais um período em seu processo de decaimento. Coloca aqui, ó, período. Significa, professor, que esse aqui foi o primeiro período e este aqui é o seu segundo período. Aonde ele teve a redução de 100 para 50 e de 50 agora foi para quanto? 25%. Podemos calcular ele utilizando a fórmula aonde n vai ser igual a n0 dividido qual é o período? O segundo. Então coloca aqui, ó, no lugarzinho de x, o seu segundo período para nós. Logo, se tu pegar 16 átomos dividido por 4, tu vai ficar com 4 átomos dentro da sua reação voltada ao processo de semidesintegração. Professor, então, se a gente continuar fazendo a desintegração, vai decair para nós, para o nosso terceiro período. Verdade. E com isso, se eu tinha 4 átomos, agora eu vou ficar com quantos átomos? 2 átomos para nós. Perfeito. Posso dizer que ele estava a 25%, então ele ficou a 12,5% para a gente. Beleza? Opa, tio, beleza. E o número dele, professor? Olha como é simples. N vai ser igual a N inicial, nosso N0, 2, qual é o período? 3. Prontinho. A partir desse momento, 16 átomos dividido por 8 para nós, que é 2 elevado à terceira, vai ser igual a quanto, meus queridos? A 2 átomos. Ah, tio, pois agora eu entendi quando a gente fala sobre o processo de semidesintegração para a gente. Não é nada complicado. Não, só precisamos entender algo. Olha só isso. Esse período aqui, ele pode ocorrer em dias, segundos, anos e assim por diante. Aqui o tio só colocou o período. Vamos imaginar que cada período desse aqui seria 10 dias. Ok? Então, os nossos 16 átomos em 10 dias, vou colocar aqui, mais 10 dias para nós. Em 30 dias, 10, 10, 10, em 3 períodos, nós tivemos um processo de semidesintegração que chegou a um decaimento de 12,5% dentro da sua estrutura voltada à transformação daquele átomo em um outro átomo. Lembrando que sempre quando ocorrer esses processos, vão estar fazendo as suas liberações de energia em forma de emissões, alfa e beta para nós. Beleza? Pessoas queridas, eu acredito que vocês conseguiram compreender esse conteúdo, pois essa já é a nossa segunda aula, se não me falha a memória, voltada a esse mesmo tema, tá bom? Pessoas, já agradeço muito a presença de vocês por estar assistindo a nossa aula e aguardo vocês no nosso próximo momento. E fiquem sempre atentos em sua agenda, pois sempre estaremos encaminhando a vocês atividades por lá. Abraço, abraço e até a próxima aula. Valeu, galera! Tchau!